Talvez tenhamos visto o momento decisivo da guerra na Ucrânia. Em meio a todas as maquinações de Putin e suas tentativas de dividir a OTAN e impedir que a Ucrânia receba o que precisa para se defender, a OTAN simplesmente foi lá e fez algo grandioso. Uma sequência de 3 decisões colocou a Ucrânia perto da vitória. Putin agora enfrenta seu maior pesadelo. Ele queria dividir, mas acabou de criar uma OTAN mais unida e uma Ucrânia mais forte. Tudo isso enquanto cada um dos seus planos para 2026 vai pelo ralo. Em 7 de julho iniciou-se a cúpula da OTAN em Ankara. Houve especulação sobre o que a OTAN decidiria ao reunir seus membros para anunciar planos de fortalecer a aliança de defesa e garantir apoio à Ucrânia contra a Rússia. Mas essa cúpula acabou sendo mais do que apenas resistir a Putin. Membros da OTAN tomaram 3 decisões que impactaram fortemente o Kremlin. Ninguém sentirá mais o impacto dessas ondas de choque do que Vladimir Putin, que só pode assistir enquanto o rumo da guerra na Ucrânia muda para sempre. Vamos à decisão mais importante recém-tomada pela OTAN. Assumindo um grande compromisso de ajuda à Ucrânia, a maior notícia vinda de Ankara é que os membros europeus da OTAN e o Canadá se uniram para comprometer cerca de 80 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia em 2026. A medida já vinha sendo especulada nas semanas que antecederam a cúpula, e a OTAN cumpriu. Mas depois foi além. A OTAN não apenas prometeu 80 bilhões de dólares para 2026, como também afirmou que manterá um nível comparável de assistência militar em 2027. O que significa que a Ucrânia saiu de Ankara com uma promessa de 2 anos de ajuda militar que soma impressionantes 160 bilhões de dólares. E tudo isso está vindo dos 31 membros da OTAN, notavelmente com os Estados Unidos ficando de fora. Mas há uma ressalva. Nem todo esse dinheiro é novo. O Kyiv Post destaca que o compromisso de 160 bilhões de dólares está vinculado à linha de crédito de 103 bilhões de dólares que a União Europeia, ou UE, estabeleceu para apoiar a Ucrânia em 2026 e 2027. Ainda será preciso mais financiamento, pois os programas atuais não cobrem tudo. A única barreira é a OTAN decidir quanto cada membro vai contribuir para essa ajuda. A Ucrânia precisava disso, talvez mais do que você pensa. Muito se falou sobre os muitos problemas financeiros da Rússia, todos causados pela guerra insana de Putin. Já mostramos em vários vídeos que a Rússia está à beira do colapso financeiro. Porém, a Ucrânia está longe de uma boa situação econômica. Isso não surpreende. Mais de 4 anos de guerra desgastam qualquer nação. Em março, a BBC revelou que o orçamento do governo ucraniano para 2026 era de 112 bilhões de dólares, dos quais 60 bilhões seriam destinados à guerra. O principal problema da Ucrânia era que o orçamento gerava um déficit de 45 bilhões de dólares. A última medida da OTAN cobre esse déficit e ainda permite que a Ucrânia foque mais em seu povo, talvez até construindo uma pequena rede de segurança, caso a guerra se expanda até 2028 ou mais. No mês em que a BBC divulgou seu relatório, a Bloomberg alertou que a Ucrânia poderia ficar sem dinheiro até junho, sendo a possibilidade de retirada da ajuda um dos maiores fatores de risco. Agora sabemos que a fonte de recursos para a Ucrânia não secou. Com Viktor Orbán destituído, a Hungria retirou o veto ao empréstimo da União Europeia, trazendo alívio à Ucrânia. Mais do que um alívio, na verdade, a Ucrânia agora tem uma garantia de 2 anos dos bilhões de dólares de que precisa para financiar sua guerra, já que a OTAN enviou o sinal mais claro até agora de que está apoiando a Ucrânia a longo prazo. A Ucrânia enfrentava uma crise financeira iminente. A OTAN resgatou a Ucrânia do abismo. A Rússia continua à beira do abismo, sem mais ajuda para Putin. Sabemos no que Putin vai pensar daqui para frente. A Rússia precisa agir rápido para virar o jogo em 2026 e a melhor maneira de fazer isso é lançar mais mísseis contra a Ucrânia do que nunca. Isso nos leva ao segundo golpe do trio que Ankara deu na Rússia. Os Estados Unidos permitirão que a Ucrânia produza seus próprios mísseis Patriot. Ao chegar em Ankara, a equipe da Ucrânia pediu urgentemente mais mísseis de defesa aérea, especificamente muitos interceptadores Patriot. A Rússia tem vantagem sobre a Ucrânia devido à ameaça de mísseis balísticos, e a falta de interceptadores Patriot permite que cause ainda mais danos. Apesar de dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia, devido à falta de participação no anúncio do financiamento, o governo Trump forneceu o que a Ucrânia precisava. Os Estados Unidos não enviam mais mísseis Patriot, mas permitem que a Ucrânia produza seus próprios mísseis, o que é mais valioso.
Durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: "Vamos dar a eles o direito de fabricar Patriots. Vamos mostrar a eles como fabricá-los. Assim, não podem reclamar que não damos o suficiente, pois é para vocês mesmos fazerem." Embora a declaração seja um pouco insultuosa, soará como música para os ucranianos. Os Estados Unidos só autorizaram a produção dos mísseis Patriot na Alemanha e no Japão no passado. A Ucrânia fará parte de um grupo muito seleto, algo de que precisava urgentemente. Zelensky destacou antes da cúpula de Ankara que obter mais mísseis de defesa aérea era a prioridade da Ucrânia. "Podemos fazer tudo sozinhos, mas em defesas aéreas dependemos da determinação dos parceiros", afirmou Zelensky. Embora não pareça que a Ucrânia tenha saído de Ankara com uma promessa de mais entregas de interceptadores Patriot, essa atitude de fazer por conta própria pode funcionar a favor do país. Desde a invasão de Putin, a Ucrânia criou uma notável indústria de defesa. Em 2026, essa indústria terá uma capacidade de produção projetada de 55 bilhões de dólares, o que é 55 vezes mais do que quando Putin invadiu. A Ucrânia possui instalações para fabricar mísseis Patriot. Agora ela tem a permissão e, de acordo com Trump, vai receber orientação dos Estados Unidos para que possa colocar seus processos de fabricação em funcionamento o mais rápido possível. Por que isso é uma vitória tão grande para a Ucrânia? Só precisamos olhar para o ataque de mísseis e drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia durante a noite de 6 de julho para encontrar a resposta para essa pergunta. Segundo a Bloomberg, durante o ataque, a Ucrânia não interceptou nenhum dos 23 mísseis Iskander-M lançados pela Rússia. O veículo também destaca que 6 mísseis Zircon e Onyx também conseguiram ultrapassar as defesas aéreas da Ucrânia. Com poucos interceptadores Patriot, a Ucrânia teve queda na interceptação de mísseis Iskander em 2026. No começo do ano, a Ucrânia interceptava cerca de 80% desses mísseis, mas em maio, essa taxa caiu para menos de 40%. Exceto por um breve período acima desse percentual, a taxa só vem caindo desde então. Se a Ucrânia conseguir fabricar seus próprios interceptores Patriot, poderá manter suas defesas aéreas abastecidas e tornar os ataques aéreos da Rússia muito menos eficazes. No entanto, assim como com a ajuda, há uma ressalva: tempo. Ainda restam dúvidas sobre quão rapidamente a Ucrânia conseguirá se colocar em uma posição em que possa fabricar interceptores Patriot, muito menos fabricá-los na escala necessária para combater eficazmente ataques de mísseis balísticos da Rússia. Trump acredita que a Ucrânia dominará a produção rapidamente após os Estados Unidos ensinarem como fazer. Com base em licenças anteriores, isso pode demorar. O Defense Express informa que o Japão levou 2 anos para iniciar a produção dos Patriot. Parece que a Alemanha começará a entregar seus primeiros mísseis Patriot em 2027, e sua linha de produção planejada foi implantada em 2024. Portanto, isso pode ser um projeto de vários anos para a Ucrânia. Nenhum desses licenciados está sob ataque direto agora. A Ucrânia mostrou mais motivação que Japão ou Alemanha para iniciar a produção, e rapidamente levou suas próprias armas de precisão do projeto à produção em massa. Mesmo assim, a Ucrânia pode demorar anos para sentir os benefícios dessa decisão. A Ucrânia precisa que parceiros da OTAN forneçam interceptadores Patriot enquanto se organiza. Vemos aqui um passo importante para a Ucrânia reforçar suas defesas aéreas contra mísseis balísticos russos. Assim, chegamos ao terceiro golpe de Ankara na Rússia. A OTAN deu mais um grande passo, integrando a Ucrânia ainda mais ao ambiente de segurança europeu. Antes de revelarmos esse movimento, este é o Show Militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar o sino de notificações para sempre ficar por dentro do que vem por aí. A última ação da OTAN em Ankara foi mais um sinal político do que um real apoio à Ucrânia. Mas foi um sinal que Putin nunca quis ver. A OTAN declarou coletivamente que a Ucrânia é uma contribuinte para a segurança da área euroatlântica. Isso parece pequeno à primeira vista. Você poderia até argumentar que a Ucrânia ocupa essa posição há muito tempo, especialmente porque está construindo parcerias de defesa por toda a Europa e se tornou a nação referência na produção de drones. Porém, as palavras contribuinte para a segurança são importantes. Por quê? A OTAN é cuidadosa com a linguagem que usa, e esse termo costuma ser empregado apenas ao avaliar se uma nação pode se tornar membro. O que vimos da OTAN é a indicação mais forte até agora de que a Ucrânia está sendo considerada para a adesão. Isso não quer dizer que a Ucrânia esteja em um processo acelerado de adesão. Ainda há muita oposição à sua entrada na OTAN, especialmente enquanto durar a guerra com a Rússia. Essa oposição faz sentido.
Se a Ucrânia entrar agora, a invasão russa ativaria o artigo 5 e envolveria outros membros da OTAN na guerra iniciada por Putin. A adesão agora seria uma escalada que a OTAN não pode arriscar, pois poderia fazer Putin perder o controle. Mesmo assim, o uso desse termo é um forte recado ao líder da Rússia. Também reconhece o argumento de Zelensky pela adesão da Ucrânia à OTAN, apresentado antes da cúpula de Ankara. Você realmente acredita que será certo deixar a Ucrânia fora da OTAN? Um país e um povo com esse nível de capacidade de defesa, questionou Zelensky, acrescentando: se já temos essas capacidades, se os ucranianos já sabem lutar assim, então faz sentido que essas capacidades se tornem parte da defesa coletiva da aliança. Isso nos tornaria a todos mais fortes. Zelensky está certo. Há outras questões além da força da Ucrânia a considerar. A OTAN reconhece ambos os lados do argumento, então podemos ver a classificação da Ucrânia como um contribuinte para a segurança como um sinal de que a Ucrânia terá sua adesão à OTAN considerada quando a guerra na Ucrânia terminar. Além de preocupar Putin, isso indica que a OTAN acredita na vitória da Ucrânia, o que facilitaria sua adesão. Estamos presenciando o momento crucial da guerra na Ucrânia. A OTAN dá seus sinais mais fortes de apoio duradouro à Ucrânia. E isso importa por uma razão simples. É um golpe na estratégia de Putin de dividir a OTAN e permitir que a Rússia conquiste a Ucrânia. O presidente da Rússia deixou clara sua estratégia sobre a OTAN. Dividir é o objetivo. Quanto mais fraturas Putin criar na OTAN, mais a organização demora para decidir, dando a ele o tempo que precisa para agir. Hill destaca que, para Putin, criar essa divisão é a única forma de a Rússia derrotar a OTAN. Militarmente, toda a força da OTAN superaria a Rússia. Uma guerra direta poderia significar o fim da Rússia. O ideal é provocar o fim da OTAN não pela força, mas semeando divisões. O apoio à Ucrânia já é uma dessas sementes há muito tempo. Desde que Trump assumiu, líderes russos tentam manipular os Estados Unidos, e ele teria ficado radiante ao ouvi-lo criticar a OTAN nos últimos anos. Essa condenação continua. Na mesma conferência em Ankara, onde Trump anunciou o licenciamento de mísseis Patriot para Trump, ele também chamou a Espanha de causa perdida e parceira terrível na OTAN. Isso ocorreu porque a Espanha proibiu os Estados Unidos de usar bases militares locais na Operação Fúria Épica. Isso mostra que Putin ainda pode explorar oportunidades na OTAN. Putin tenta armar a queda da OTAN. Há preocupações de que a Rússia planeje ação militar no Báltico ou Polônia, e a divisão que Putin tentou criar seria fundamental. O que a OTAN fez em Ankara, especialmente sobre a Ucrânia e o apoio recebido, é um recado para Putin. Divisão. Que divisão? Pelo menos quando se trata da Ucrânia, a OTAN está oferecendo exatamente o tipo de frente unida que Putin não quer ver. Claro, os Estados Unidos não estão contribuindo com o compromisso financeiro, mas deram um grande passo com o licenciamento do Patriot. E as implicações de que a Ucrânia possa se tornar um membro da OTAN no futuro são devastadoras para os planos de Putin de dividir os membros da OTAN, chegando ao ponto em que a Ucrânia fica isolada. Os planos mais bem elaborados de Putin deram errado. A OTAN enviou sinais políticos importantes, como o acordo dos mísseis Patriot, mostrando que a Ucrânia ganhou respeito para ser tratada como parceira-chave. Esse acordo não é só sobre fabricar mísseis, mas também reconhece a capacidade da Ucrânia de produzi-los, algo que não existia antes da invasão de Putin. Putin não está satisfeito com nada disso, e se você precisa de sinais para perceber isso, basta olhar para as palavras ditas pelo seu porta-voz do Kremlin após Ankara. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou o resultado de Ankara e as decisões da OTAN de catastróficas e irresponsáveis. Isso não é uma condenação forte. É o pânico do Kremlin ganhando voz. Claro, isso é catastrófico para a Rússia. A OTAN acabou de entregar à Ucrânia as chaves para a vitória, ao garantir que ela será financiada por pelo menos os próximos 2 anos, além de tudo mais. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também criticou duramente as alegações russas de que a OTAN está enfraquecendo por debates internos provocados pelas táticas divisórias da Rússia. Rutte diz que o debate não é sinal de fraqueza. O debate acontece em democracias que funcionam, algo sobre o qual Putin não saberia nada. O que assustou a Rússia após Ankara foi notar uma mudança na política da OTAN. Em Ankara, a OTAN afirmou à Rússia que não tenta mais gerenciar a crise na Ucrânia.
A OTAN financia uma vitória ucraniana considerada inevitável, enquanto o exército russo enfraquece e Putin conduz o país ao declínio econômico. Isso não se trata de sobreviver à guerra, é sobre vencer. A OTAN transformou o que antes era uma situação de crise em uma oportunidade para acabar com a agressão russa de uma vez por todas. Nada disso saiu conforme o plano de Putin. Ele considerou positiva as declarações dos Estados Unidos de que reduziriam sua presença militar na Europa. Em vez disso, ele obteve dos membros europeus da OTAN e do Canadá o compromisso de apoiar a Ucrânia mais fortemente e, assim, se tornarem uma oposição mais forte à Rússia do que antes da invasão de Putin. Existe um certo afastamento da Europa em relação aos Estados Unidos nesse contexto. O debate sobre ser bom ou ruim pode continuar, mas o desacoplamento mostra que a Europa, como bloco, precisa se fortalecer. A mesma Europa que representa uma ameaça muito mais direta à Rússia, simplesmente em termos de proximidade, do que os Estados Unidos. O compromisso de ajuda, em particular, mostra a Europa exibindo sua força econômica, e essa força nem está sendo usada nem perto do seu potencial máximo. Isso é preocupante para Putin, porque ele já levou a Rússia ao limite financeiramente. E pior para o líder russo, o apoio à Ucrânia não é mão única. Isso é integração. A Ucrânia é uma parceira de defesa tão valiosa para a OTAN quanto a OTAN é para a Ucrânia, especialmente em drones. O objetivo da OTAN é ajudar a Ucrânia a vencer agora, para que a OTAN represente uma ameaça maior à Rússia no futuro. Os membros da OTAN já se comprometeram a dedicar 5% do seu produto interno bruto por ano aos gastos com defesa até 2035. Acordos de defesa estão sendo firmados em toda a Europa, muitos envolvendo a Ucrânia. Putin queria criar um continente dividido, mas tudo o que ele fez foi criar um monstro que agora apoia a Ucrânia de uma forma que a Rússia nunca esperava. A Rússia aparentemente foi surpreendida após a cúpula de Ankara. Não deveria. Rumores sobre os planos da OTAN já circulavam semanas antes e nós cobrimos. No vídeo mostramos como a promessa de 80 bilhões de dólares da OTAN superava as demandas da Ucrânia e por que era crucial que o dinheiro chegasse logo. Se quiser saber mais, pare e entenda por que o que a OTAN faz pela Ucrânia é importante assistindo a este vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se para acompanhar mais de The Military Show e nossa análise dos últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.